Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O tema do vídeo de hoje é: a Revolução de 1917 foi uma revolução russa ou foi uma revolução judaica? Esta pergunta faz algum sentido? Você sabia que a União Soviética foi a primeira nação ocidental na qual apareceram as primeiras leis contra o antissemitismo, cuja condenação era a pena de morte? Você sabia que foi na União Soviética onde os judeus, depois de quase 2000 anos de dispersão pelo mundo, passaram a ter, dentro do território soviético, o seu primeiro lar nacional? Fique neste vídeo e descubra. Este vídeo tem por base a obra 200 Years Together, 200 anos juntos, do escritor russo, filósofo e historiador prêmio Nobel Alexander Solzhenitsyn, que neste livro faz uma reflexão muito justa e sincera sobre o papel dos judeus na instalação do regime comunista na Rússia. Quem lê Solzhenitsyn não vê nele nenhum traço de antissemitismo ou qualquer coisa que o valha. Pelo contrário, sua apreciação dos acontecimentos tem forte embasamento documental e suas ponderações são feitas de modo sempre justo e em vista dos fatos. Ao ler 200 Years Together, vemos que a participação judaica não se tratou de nenhum complô conspiracionista judaico-maçônico, como quer certa gente dada aí a conspirações, mas que sua ampla adesão nos processos revolucionários na Rússia tem sua razão de ser, explicada por determinados desdobramentos históricos que serão apontados aqui. Devemos deixar claro desde já que não esposamos nenhum tipo de preconceito quanto a pessoas, raças ou povos, e que nosso objetivo é apenas cultural e histórico. Devemos ainda alertar, por fim, também que não nos atemos apenas a este único autor, trazendo também, de outras fontes, provas que corroboram as afirmações que aparecerão neste vídeo. Mas antes de começarmos, confira a sua inscrição no canal, deixe seu like, o seu comentário sobre qual outro tema histórico você deseja saber mais. Eu sou Michel e você está no História Hoje. Se por um lado para o leigo, a pergunta sobre se a Revolução Bolchevique foi uma revolução russa ou judaica pode não fazer muito sentido na primeira vez em que a houve, para quem estuda a história do movimento comunista russo e o golpe bolchevique que tomou o poder na Rússia em 1917, este tema não é nenhuma novidade. No livro Lenin, Stalin, Hitler, o historiador Robert Giletteli se surpreende que Hitler, já nos inícios dos anos 20, tivesse ampla informação de que a maioria dos líderes bolcheviques e comissários do povo, o comissariado equivalia a um corpo de ministros do regime, era em sua maior parte constituído por judeus. Que isto era assim é inquestionável, e pode-se consultar isto em variadas fontes fidedignas. Não só Lenin, Trotsky e Stalin eram judeus, ou para ser mais exato, Lenin era um quarto judeu, sendo seu avô um judeu pleno, enquanto sua mãe era judia apenas por parte de pai. Mas grande parte do comissariado do povo que ascendeu ao poder após a Revolução de 1917 era constituída por judeus. Não há uma lista oficial de quantas ou quais etnias foram representadas nestes comissariados bolcheviques, mas há várias e por vezes concordantes. Na tabela feita em 1918 pelo jornalista Robert Wilton, por exemplo, que era correspondente na Rússia do jornal inglês London Times, mostrava que o primeiro comissariado, com 384 integrantes, incluía 2 negros, 13 russos étnicos, 15 chineses, 22 armênios e mais de 300 judeus. Desses judeus, 264 vieram dos Estados Unidos desde a queda do governo imperial. Nesta tabela, havia apenas 13 russos étnicos nos níveis mais altos do primeiro governo bolchevique. Esta proeminência do elemento judaico na Revolução Bolchevique se tornou tema de uma matéria de capa do jornal Illustrated Sunday Herald, do à época parlamentar e futuro primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Esta matéria, de página inteira, escrita por Churchill, tinha como tema o sionismo versus bolchevismo, uma luta pela alma do povo judeu. O artigo apareceu originalmente em 8 de fevereiro de 1920 e Churchill afirmava que os judeus do mundo estavam divididos entre a lealdade ao comunismo por um lado e o sionismo por outro. Churchill esperava que os judeus adotassem o sionismo como alternativa ao que ele chamava de bolchevismo diabólico e sinistro. Em seu bem escrito artigo,
contemporâneo dos primeiros anos da Revolução Russa, Churchill descreveu o comunismo como uma confederação sinistra de judeus internacionais que agarraram o povo russo pelos cabelos e que se tornaram os indiscutíveis senhores daquele enorme império. Escreveu Churchill: em violenta oposição a toda essa esfera de esforço judaico, erguem-se os esquemas dos judeus internacionais. Os adeptos desta confederação sinistra são em sua maioria homens criados entre as populações infelizes de países onde os judeus são perseguidos por causa de sua raça. A maioria, se não todos eles, abandonaram a fé de seus antepassados e divorciaram de suas mentes todas as esperanças espirituais do outro mundo. Este movimento entre os judeus não é novo. Dos dias de Spartacus Weishaupt aos de Karl Marx e até Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxemburgo e Emma Goldman, esta conspiração mundial para a derrubada da civilização e para a reconstituição da sociedade com base no desenvolvimento interrompido, da malevolência invejosa e da igualdade impossível, tem crescido constantemente e agora, finalmente, este bando de personalidades extraordinárias do submundo das grandes cidades da Europa e da América agarrou o povo russo pelos cabelos e se tornaram praticamente os senhores indiscutíveis daquele enorme império. Não há necessidade de exagerar o papel desempenhado na criação do bolchevismo e na real realização da Revolução Russa por esses judeus internacionais e, na maioria, ateus. Alexander Solzhenitsyn, em suas reflexões em 200 Years Together, vai dizer que, curiosamente, a Rússia soviética foi a primeira nação ocidental a legislar contra o antissemitismo, fazendo do antissemitismo um crime punível pela lei. Os judeus eram uma classe protegida, tanto que o Partido Comunista fez do antissemitismo uma ofensa contra-revolucionária, punível com a morte, de acordo com os códigos penais de 1922 e 1927. A medida era necessária não só por causa da alta participação judaica no processo revolucionário e na ocupação dos altos cargos de liderança no governo, mas principalmente depois do assassinato da família imperial, perpetrada sabidamente pelos judeus Sverdlov, Goloshekin, Ciro Molotov, Safarov, Voikov e Yurovsky. É digno de nota apontar que neste momento houve um grande crescimento do antissemitismo russo, devido ao número imensamente desproporcional de judeus que se juntaram à nova polícia secreta soviética, a Tcheca, e muitos dos que entraram em conflito com a Tcheca seriam fuzilados por investigadores judeus. A Tcheca, a polícia secreta soviética, teve um judeu, Moses Yuritsky, como seu primeiro chefe. A maioria dos outros líderes subsequentes também eram judeus, incluindo Sverdlov e Evgeny Yagoda, que significa Yehuda, o judeu em russo. A polícia secreta comunista, que passou por muitas mudanças de nome, incluindo Tcheca, OGPU, GPU, NKVD, NKGB, MGB e KGB, era a agência policial mais temida da história do mundo. Eles prenderam, torturaram ou assassinaram mais de 30 milhões de russos e europeus orientais. Lenin, de acordo com os arquivos da KGB desclassificados em 2011, era parte judeu e desempenhou um importante papel se opondo ferozmente ao antissemitismo. A primeira vez que sua voz foi gravada foi numa mensagem especial que proibiu o antissemitismo, após o sucesso da tomada do poder pelos bolcheviques. O sionismo, ao lado do bolchevismo, se tornou uma força política influente no meio judaico à época da Revolução. A resolução da Assembleia Sionista de Petrogrado continha a seguinte redação: os judeus russos são chamados a apoiar o governo provisório de todas as formas possíveis, ao trabalho entusiástico, à consolidação e organização nacional para o bem da prosperidade da vida nacional judaica na Rússia e o renascimento nacional e político da nação judaica na Palestina. Foi um momento inspirador para o movimento sionista, em março de 1917, com as tropas britânicas se aproximando de Jerusalém. Em abril de 1917, o movimento sionista foi fortemente reforçado pelo anúncio público de Jacob Schiff, que decidiu se juntar aos sionistas, por medo da assimilação dos judeus como resultado da igualdade civil dos judeus na Rússia. Ele acreditava que a Palestina poderia se tornar o centro para espalhar os ideais da cultura judaica por todo o mundo. No início de maio, os sionistas realizaram uma grande reunião no prédio da Bolsa de Valores de Petrogrado, com hinos sionistas executados várias vezes. No final de maio, a Conferência Sionista Pan-Russa foi realizada no Conservatório de Petrogrado.
Ela delineou os principais objetivos sionistas: renascimento cultural da nação judaica, revolução social na estrutura econômica da sociedade judaica para transformar a nação de mercadores e artesãos na nação de fazendeiros e trabalhadores, um aumento na imigração para a Palestina e mobilização de capital judaico para financiar os colonos judeus. Um grande acontecimento na vida judaica da época foi a concessão de permissão oficial para jovens judeus se alistarem como oficiais no exército russo. Há evidências de que em algumas academias militares, os cadetes e jovens oficiais de etnia russa recebiam os recém-chegados judeus de maneira cruel, como aconteceu na Academia Militar Alexandrovsk, depois que mais de 300 judeus foram destacados para lá. Na Academia Militar Mikhailovsk, um grupo de jovens cadetes russos propôs uma resolução que dizia o seguinte: embora eles não fossem contra os judeus em geral, consideravam inconcebível deixá-los entrar nas fileiras de comando do exército russo. Quando os subtenentes judeus chegavam aos seus regimentos, eles frequentemente encontravam desconfiança e inimizade por parte dos soldados, para quem ter judeus como oficiais era extremamente incomum e estranho. Trotsky uma vez declarou: a Rússia não atingiu a maturidade necessária para tolerar um judeu à sua frente. Esta famosa frase mostra que a questão o preocupava sobremaneira. A onipresença dos judeus ao lado dos bolcheviques teve, durante esses dias e meses terríveis, as consequências mais atrozes. Durante todos aqueles meses, Lenin esteve muito ocupado com o clima de tensão que surgiu em torno da questão judaica. Uma circular dirigida aos líderes soviéticos dizia para se prestar a máxima atenção à propaganda antissemita levada a cabo pelo clero. Deve-se tomar as medidas mais radicais para parar a contra-revolução e a propaganda dos padres. No auge de 1918, Lenin gravou um discurso especial sobre o antissemitismo e os judeus. A CIA, a Agência Americana de Inteligência, só viria a aparecer após a Segunda Guerra Mundial, e a Overseas, outra agência secreta anterior à CIA, só apareceria depois da década de 20. Nesta época, o exército americano dirigia o trabalho da inteligência internacional, e um dos oficiais da inteligência militar americana na Rússia, durante o período revolucionário, foi o capitão Montgomery Schuller. Schuller enviou um telegrama oficial dos Estados Unidos, onde dizia que provavelmente não é sensato dizer isso em voz alta nos Estados Unidos, mas o movimento bolchevique é e tem sido desde o seu início guiado e controlado por judeus russos do tipo mais sujo. Montgomery e outros escreveram extensos relatórios descrevendo massacres horríveis de milhares de aristocratas e intelectuais russos, assassinados simplesmente porque podiam se tornar lideranças oposicionistas aos comunistas. Os relatórios também afirmavam, sem equívocos, a natureza judaica da revolução. Em um dos relatórios oficiais de Schuller, desclassificado em 1958, quase 50 anos depois dele os ter escrito e despachado, ele afirmou que os números fornecidos pelo jornalista Robert Wilton, do respeitado London Times, sobre o número de judeus na administração da Rússia soviética correspondiam com a realidade. Mais tarde, Wilton escreveu uma série de best-sellers sobre a Revolução, tal como o aclamado Agonia da Rússia e Os Últimos Dias dos Romanov. Em 9 de junho de 1919, Schuller cita oficialmente Wilton em documento oficial, indicando a tabela de Wilton que mostrava que dos 384 comissários do povo, mais de 300 eram judeus. O embaixador dos Estados Unidos da América na Rússia, David Francis, em um telegrama de janeiro de 1918 ao governo, relatou: os líderes bolcheviques aqui, a maioria dos quais são judeus e 90% dos quais são exilados, pouco se importam com a Rússia ou qualquer outro país, mas são internacionalistas e estão tentando iniciar uma revolução social mundial. A Scotland Yard, a inteligência britânica, enviou aos Estados Unidos um extenso relatório datado de 16 de julho de 1919 sobre o bolchevismo no exterior. Num trecho do relatório pode-se ler que agora há evidências definitivas de que o bolchevismo é um movimento internacional controlado por judeus. O relatório também monitorava ações comunistas nas principais nações do mundo. A primeira frase do primeiro parágrafo da primeira página deste relatório afirmava sem rodeios que os judeus controlavam o comunismo internacional. O papel judaico na Revolução Comunista foi, entretanto, mencionado em muitas publicações judaicas importantes, tais como a Enciclopédia Judaica, mostrando o quanto o movimento comunista desempenhou um papel importante na vida judaica, particularmente nas décadas de 20 e 30. Judeus individuais desempenharam um papel importante nos estágios iniciais do bolchevismo e do regime soviético.
Muitos judeus em todo o mundo consideraram o modo soviético para a solução da questão judaica como uma abordagem intrinsecamente positiva. O comunismo se espalhou virtualmente em todas as comunidades judaicas. Em alguns países, os judeus se tornaram o elemento principal dos partidos comunistas, legais ou ilegais. Em alguns casos, foram até instruídos pela Internacional Comunista a mudar seus nomes, que soavam judaicos, e se passarem por não-judeus, a fim de não confirmar a propaganda da direita, que apresentava o comunismo como uma conspiração judaica estrangeira. Durante sua existência em território russo, as relações entre os judeus e o regime czarista foram complicadas. Os judeus viviam em zonas de assentamento, sendo proibidos de ocuparem cargos importantes na administração pública ou de circularem livremente pela Rússia, sofrendo, invariavelmente, cruéis pogroms. Após a tomada de poder comunista, foi criado para os judeus um lar nacional, o chamado Oblast Judaico. O Oblast Autônomo Judaico é uma subdivisão federal russa, criada em 1934 como Distrito Nacional Judaico, como resultado da política nacionalista de Joseph Stalin, que designou a população judaica da Rússia a seu próprio território para que pudessem preservar seu patrimônio cultural Yiddish dentro de uma estrutura socialista. O artigo 65 da Constituição da Rússia explicita que o Oblast Autônomo Judaico é o único oblast autônomo do país, fazendo dele um dos dois territórios do mundo oficialmente judeus, sendo o outro Israel. Assim, depois de 2000 anos de dispersão, os judeus teriam, na Rússia soviética, um lar nacional. Solzhenitsyn, citando Sergei Bulgakov, que acompanhou de perto o que aconteceu aos padres sob os bolcheviques, escreveu em 1941 que, na Rússia, a perseguição aos cristãos superou em violência e amplitude todas as perseguições anteriores conhecidas ao longo da história. Claro, não devemos culpar os judeus por tudo, mas não devemos minimizar sua influência. Para Solzhenitsyn, pareceu claro que de alguma forma estava presente na consciência russa já em 1920 a ideia de uma vingança nacional por parte dos judeus bolcheviques, já que até apareceu isto em papéis do governo soviético. Mas para ele, é incorreto afirmar que os judeus comunistas queriam conscientemente vingar-se da Rússia, destruindo ou negando sua herança cultural e espiritual. Mas negar totalmente algum espírito de vingança seria negar qualquer relação entre os fatos e a realidade, pois para Solzhenitsyn, a Revolução Bolchevique foi levada adiante por renegados internacionalistas, que vivendo a maior parte de suas vidas no exílio, já não compartilhavam muito do espírito russo. Desta forma, o que uniu todos esses rebeldes, segundo ele, foi uma onda de internacionalismo revolucionário desenfreado, um impulso para a revolução, uma revolução que se pretendia global e permanente, sem qualquer ligação com a mãe Rússia. Por fim, Solzhenitsyn diria que é necessário lembrar que sem a participação do povo russo na revolução, ou dos exércitos russos desertores e que depois compuseram o Exército Vermelho, de Trotsky, a revolução não seria possível, ainda que seus líderes, inegavelmente, fossem sim judeus. Bom pessoal, nesse vídeo ficamos por aqui. Então um grande abraço a todos e até a próxima.